Boa tarde, pessoal. Hoje a gente está fazendo mais um Almancast e a convidada de hoje também, questão de homenagem ao Dia das Mulheres, que está chegando aí já na segunda-feira, é a Diane, especialista em direito digital, direito empresarial, que também tem um monte de gama, né, para poder trabalhar. E hoje a gente vai bater um papo. Quem quiser pode mandar mensagem no Facebook, no Instagram da Alma, apesar da live não estar acontecendo lá, e no YouTube, a gente está à disposição e a gente vai trocar ideia para poder falar. Como começou esse negócio de direito digital? Por que foi criado? Apesar do Brasil gostar de lei para tudo, qual foi a necessidade real para isso lá? Bom, primeiramente, boa tarde. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite. E, assim, eu sou advogada, me iniciei na advocacia em 2015, foi quando eu comecei a empreender. E até então não se falava tanto de direito digital, apesar de já ter uma lei que já regulamentasse a questão. Então, assim, na verdade, para falar de direito digital, a gente primeiro precisa falar de direito. O que é o direito? Direito, na verdade, é a ciência que estuda os fenômenos sociais. Ela estuda o comportamento da sociedade. Então, a partir do momento que a sociedade modifica e evolui, o direito também precisa modificar e se evoluir. Com isso, né, com o surgimento da internet, da tecnologia, houve essa necessidade de regulamentar essas ações que eram praticadas dentro da internet. Então, quando a gente fala de internet, a gente fala de uma lei. Aliás, quando a gente fala de direito digital, a gente fala de internet. E o que regulamenta a internet hoje é uma lei de 2014, que é o Marco Civil da Internet, que é onde eles põem garantias, direitos e deveres de usuários e de atos e fatos praticados no âmbito digital. E se para ter lei precisa estudar a sociedade, o que mais era feito ou continua sendo feito de errado na internet para se criar um marco legal da internet? Na verdade, sim, a internet ela é um reflexo da sociedade. Então, as pessoas, os atos que são praticados, né, no mundo real, digamos, que a internet hoje se tornou um mundo paralelo, são praticados também na internet. Então, na verdade, assim, para que a lei não se tornasse obsoleta, inócua, né, precisava de uma regra que regulamentasse esses atos dentro da internet. Um exemplo disso, por exemplo, a responsabilidade civil dos provedores de internet. Que hoje existem os provedores de conexão e os provedores de aplicação. Provedores de conexão são aquele que me dá acesso à internet. Aquele que você paga todo mês para poder utilizar a internet. Exatamente. Os provedores de aplicação são os sites, blogs, são os provedores de conteúdo, né? Resumindo, na internet. Então, antes dessa lei do Marco Civil da Internet, não havia uma regulamentação específica que dispunha sobre a responsabilidade desses provedores. Antigamente havia muita incerteza jurídica quanto a alguns atos praticados na internet, se esses provedores eram responsáveis ou não. Interessante. Um exemplo disso, por exemplo, temos aí rede social, Facebook, que é um provedor de aplicação. E dentro do Facebook temos vários usuários, pessoas que utilizam da rede social para fazer suas postagens. Então, assim, a partir do momento que um usuário utiliza o Facebook para fazer uma difamação, por exemplo, uma calúnia, antes do Marco Civil da Internet, não havia uma segurança jurídica quanto à responsabilidade desse provedor de aplicação nesses determinados atos. Então, assim, antes, tinham várias decisões que incluíam o Facebook ali no polo passivo e responsabilizavam isso por não remoção daquele conteúdo, como também tinham decisões que entendiam que não cabia ao provedor de aplicação essa responsabilidade. Com o Marco Civil da Internet, o entendimento é de que há uma responsabilidade desde que, através de uma ordem judicial, esse provedor de aplicação não remova aquele determinado conteúdo da rede. Entendi. Então, assim, precisa haver uma ordem judicial. Então, por exemplo, esse usuário que se sentiu ofendido, né, no caso, uma suposta vítima de uma difamação, de uma calúnia na internet, ele vai precisar se utilizar do judiciário
para pedir aquele provedor de aplicação poder tirar. para que remova aquele determinado conteúdo ali da internet. Caso esse provedor não o faça, ele passa a ser responsável e responder juntamente com esse usuário. Então, mas antes do Marco Civil da Internet, haviam casos onde o usuário, né, a suposta vítima, ele enviava uma notificação extrajudicial para o provedor. Caso ele assim não fizesse, havia a questão de ser responsabilizado ou não. Então, não tinha uma segurança. Não era algo mais certo. Exato. Era muito aberto do entendimento de quem fosse julgar. Exatamente. Então, vamos lá. Então, postei qualquer coisa na internet, eu sou responsável por aquilo e eu posso ser penalizado por aquilo. Pode ser penalizado. Mesmo eu achando aquilo certo, eu postar. Na verdade, assim, a gente tem que separar, né? O sim, direito sim. é a lei do... Depende. Tudo depende. Até onde eu cutuco alguém, né? Exatamente, depende. O seu espaço começa onde o do outro termina. Então, assim, sabemos aí que a própria Constituição, ela trata da liberdade de expressão, da manifestação do pensamento. Só que existe uma linha tênue aí entre liberdade de expressão e manifestação de pensamento. A partir do momento que eu ofendo uma pessoa, que eu causo para ela um constrangimento, que aquele meu ato pode trazer para ela alguma imputação, né, algo que ofenda ali o íntimo dela, ela pode sim requerer na justiça ali um dano moral em razão daquilo, ou até mesmo pedir que eu retire determinado conteúdo, que ela está sendo exposta. Então, a gente tem que saber analisar caso a caso. Inclusive, as decisões judiciais, nesse sentido também que eu comentei, ao requerer um provedor de aplicação que remova determinado conteúdo, ela precisa ser certa e específica, no sentido de, beleza, qual conteúdo, qual trecho, ela precisa mencionar qual é o trecho. Você tem que apontar realmente... Exatamente. Vamos lá, o horário da publicação, o que tem, tudo. O que é exatamente que precisa ser removido. Entendi. Porque para não infringir ali a liberdade de expressão, manifestação de pensamento, direito autoral. Então, cada caso é um caso e tudo precisa ser analisado. O direito é isso, é bem subjetivo. Então vamos lá, vamos por partes então, já que é caso a caso. Com figuras públicas, acontece o tempo todo. Vamos pegar a política, por exemplo, que é de moda, principalmente com a vacina, o presidente fala um negócio, outra pessoa fala outro. O que não se pode fazer, então? Porque, por exemplo, eu postar uma imagem, uma foto e falar mal da figura pública, seria liberdade de expressão ou não? Boa pergunta. Depende do que está sendo postado. Depende de como, no caso, aquela pessoa se sinta com relação a isso. Exatamente, figura pública. Às vezes a gente confunde. É figura pública, mas é uma pessoa. É uma pessoa com os direitos dela. Com os mesmos direitos que eu e você temos. Perante a lei, todos somos iguais. Então, assim, obviamente, uma figura pública, ela está mais exposta, né? Mas, ela, no caso, eu posso responder sim, por fazer alguma... Por exemplo... Teve um apresentador, acho que o Danilo Gentili, ele faz isso direto. Com figuras públicas. Com figuras públicas. E ele já responde vários processos judiciais por isso. Então, assim, paga bem os advogados dele. Muito bem. Por quê? Tanto de processo. Exatamente. Então, não é porque é uma figura pública que ela pode ser xingada na internet. Ela não está isenta a nada, assim. Ela, obviamente, responde juntamente como qualquer um, e perante a lei, perante a Constituição Federal, são todos iguais. Então, esse negócio de eu escrever o que eu quero, na verdade, eu tenho que pensar bem antes. Você tem que pensar bem antes de falar isso. Fato. Independente de quem seja. Por exemplo, eu já vi casos, e eu nem sabia, antigos clientes meus, um funcionário foi numa rede social e falou mal da empresa. E aí? Depende, porque, por exemplo, tem empresas hoje que tem os canais ali de comunicação, né? O tal do Reclame Aqui. Então, assim, depende até que ponto foi essa reclamação da empresa. Porque a partir do momento que ele reclama, o meu produto chegou, tá quebrado, meu produto não, é uma porcaria. Mas aí é o cliente. Isso, o cliente. Mas e o funcionário? Ah, sim. Eu sou funcionário da Alma e vou lá na rede social e falo o que eu quiser da empresa. Na verdade, assim...
o entendimento que a gente tem é de que o funcionário, ele é a empresa, ele representa a empresa. Então, ele está manchando a própria imagem dele da empresa. Nesse caso, como eu acabei de falar, ele pode ser responsabilizado. Se a empresa se sentir lesada, se ela sentir que aquela publicação, que aquilo ofende, alguma coisa. Quando a pessoa jurídica já é uma questão a ser, precisa haver ali realmente um prejuízo. Porque pessoa jurídica, o dano moral, ele é mais subjetivo. É bem subjetivo. Então, por causa ser pessoa... da marca, por causa de tudo. Isso, porque assim, o dano moral a gente entende que é quando constrange o íntimo da pessoa. Quando a pessoa é jurídica, geralmente a gente olha já mais pela questão material. Aquela publicação gerou para a empresa algum prejuízo. Hoje em dia as empresas, elas prezam muito pela reputação. Sim. Né? Então, assim, inclusive até os próprios funcionários da empresa. As empresas, elas têm que saber até quem contrata, porque aquele funcionário vai representar a empresa. As grandes marcas fazem muito isso. Acontece hoje muito na internet, de aquele caso lá que teve no Rio, de um funcionário que teve um fiscal da vigilância sanitária que questionou por ele não estar usando máscara, ele foi lá e xingou o fiscal e tudo. A própria empresa, a sociedade, ela requer da empresa uma posição com relação a isso. Então, o funcionário, ele acaba representando a empresa. E a empresa, hoje, a imagem dela é muito importante. A imagem reputacional dela é muito importante. Então, se ela sentir que realmente aquilo atingiu, né, a sua imagem, a sua reputação perante os seus consumidores, perante o mercado, ela pode sim querer responsabilizar esse funcionário por isso. Entendi. É interessante isso. E você já tocou antes em questão de cliente, nem todas as empresas têm um saque ou, vamos falar, uma rede social que aceita reclamação e criaram o site do Reclame Aqui também para isso. Então eu, como cliente, posso ir nessas plataformas, pedir, suplicar muitas vezes para resolverem o meu problema. E a venda online, ela é completamente diferente da venda presencial, porque as leis mudam muito em cima disso. E como que o cliente pode saber o que ele tem que fazer, como é que ele recorre daquilo tudo? Na verdade, sim, teria que se analisar o caso específico, né? Cada caso. O cliente pode sim reclamar, essas plataformas estão aí justamente para isso, como eu falei, liberdade de expressão, manifestação do pensamento. Ele pode sim reclamar. Às vezes a gente está tão nervoso que você fala, esse produto é uma porcaria, isso não presta. Agora daí por exemplo, cometer um crime de calúnia contra a empresa, alguma coisa do tipo, difamar a empresa, aí é como eu falei, é uma linha tênue de liberdade de expressão para difamação, calúnia, injúria. Então, nesse caso, é preciso estudar o caso em si. Mas a lei, na verdade, como você comentou aqui na internet, muda um pouco. Na verdade, a internet também deve seguir o Código de Defesa do Consumidor no mesmo sentido, né? Temos aí a responsabilidade objetiva do consumidor, do fornecedor, dos atos que ele praticar e diante nessa prestação de serviços aí. Então, ele pode procurar o PROCON ou um advogado e o advogado vai conduzir a situação da melhor forma. Como eu falei, cada caso é um caso. Mas, por exemplo, na compra online, tem-se a lei que eu posso devolver ou trocar até 7 dias depois de receber, não do dia que eu comprei. Depois de receber. Até porque, senão, 7 dias eu nem chego com a mercadoria. E muita gente confunde achando que isso comprando na loja física também existe. E, na verdade, não. Não é. Porque você passa a ter conhecimento do produto, o vício do produto a partir do momento que você observa. Né? Você vê, você está com ele. Sim, Você está com ele. E tem muita gente, por exemplo, que acaba usando dessa lei como oportunidade. Por exemplo, eu compro um curso online, faço ele com menos de 7 dias e peço estorno. Isso acontece muito. Inclusive, eu até vejo alguns cursos que disponibilizam conteúdo ali aos poucos, e eu acho que é válido, né? Tendo em vista, sim, que algumas pessoas podem utilizar disso para poder ter algum tipo de benefício. Isso é artimanha, infelizmente, do consumidor, né? Tem uns que se acham mais espertos, entre aspas, e acabam aproveitando disso. Infelizmente. E o que tem de novo? Bom, como eu
estava comentando, né, quando a gente fala de internet, a gente fala do Marco Civil, que é a lei que regulamenta a internet, que dispõe direitos, garantias, deveres, e hoje se fala muito também a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei que ela não trata somente do âmbito digital, dos dados pessoais coletados no âmbito digital, mas inclusive no âmbito digital. E a gente sabe que no âmbito digital, a coleta de dados é de uma forma bem grande, né? Bem bagunçada, absurdamente. Então, algo assim que é novo, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi promulgada no ano passado, e ela trata exatamente sobre a proteção de dados pessoais de pessoas naturais. Dados que são tratados por pessoa física com fins econômicos e pessoa jurídica de modo geral. A gente sabe que hoje em dia uma empresa, tem gente que fala, mas a minha empresa ela é B2B, ela só trata empresa com empresa, eu não trato dados pessoais. Ah, mas essa empresa não tem funcionários, essa empresa não tem colaboradores. Então, se a gente for parar para analisar, a pessoa jurídica trata dados, é impossível não tratar dados, né? Então, ela também precisa se adaptar à norma. A norma ela veio do próprio Marco Civil da Internet, já se falava sobre proteção de dados. Ele fala que o Marco Civil ele confere também proteção aos dados pessoais, só que na forma da lei. A lei é de 2014 até então não tinha uma lei específica que tratava da proteção de dados. Então a LGPD veio justamente para tirar, né, essa lacuna que tinha com relação à proteção de dados pessoais. Na Constituição também já se falava, porque quando você fala direito à privacidade, à intimidade, tem muito a ver também, né, com a proteção dos dados pessoais. E a LGPD hoje ela está sendo bastante discutida justamente porque as multas são altas. Bem altos, os valores são de assustar. É um percentual alto, é tanto que até então não há imputação de multa, foi feito, tem aí um período para que as empresas se adequem, né, à norma. Algumas empresas ainda acham que não vão atingi-las. Um monte de gente não sabe nem que existe a lei. Nem que existe. Tem gente que pensa, meu negócio é pequeno, não vou ser atingido. Quando na verdade não. A lei não faz distinção de grande ou pequeno. A lei fala que todas as pessoas jurídicas que fazem o tratamento de dados pessoais devem se adequar à norma. E tratamento de dados pessoais é qualquer ação que você comete com dado pessoal. É coleta, é transmissão, é guarda, armazenamento, enfim, qualquer ato que você cometa com dado pessoal é considerado tratamento de E o que dado seria pessoal. dado pessoal? Bom, dado pessoal, de acordo com a lei, ela fala que dado é uma informação que é de uma pessoa, que torna a pessoa identificada ou identificável. Então, por exemplo, o que me torna identificada? O meu RG, o CPF, uma foto, seu nome, o meu nome, endereço, e-mail. Agora, identificável. O que através desse dado posso me identificar? Por exemplo, o endereço de IP. Através do endereço de IP, olhando o endereço, você não vai saber que sou eu, mas aquele endereço é uma informação que eu jogo que e consigo vai identificar essa determinada pessoa. Então, por exemplo, o IP eu posso buscar na internet, lógico que não é todo mundo que tem acesso, e localizar a casa da pessoa e descobrir onde que ela está. Por exemplo, hoje já existem ferramentas digitais, plataformas, que através de um endereço de IP você consegue localizar, por exemplo, qual provedor de conexão que aquela pessoa usou para explicar passo a passo. Alguém que faz por exemplo, o Facebook, por exemplo. Alguém publica alguma coisa no Facebook que seja de cunho difamatório. Eu quero chegar ela usou ali um perfil, pode ter usado um perfil fake para fazer essa publicação. Eu preciso saber a quem eu vou responsabilizar por aquele ato. Eu me senti ofendida, difamada, então eu preciso de provas para chegar a essa pessoa. É um perfil fake, beleza. Mas até então qual a prova que eu tenho? Perfil no Facebook. A quem que eu vou, chegar? O Facebook. Sendo o Facebook um provedor de aplicação, mediante ordem judicial, posso requerer que o Facebook me forneça ali o endereço de IP que foi utilizado para fazer aquela conta, aquela publicação. Através de um endereço de IP, por exemplo, tem uma plataforma hoje na internet que chama Ruiz.
Eu descubro quem é pelo o dono do site. Quem... Nesse caso, pelo endereço de IP, você sabe qual o provedor de conexão que foi utilizado. E, por exemplo, essa pessoa utiliza a conexão de uma... Vou fazer propaganda, né? Da Claro. E o que eu faço? Eu vou até a Claro. Vai travar muito. Vou pedir, né? Vou pedir ao juiz, nesse caso, que intime a Claro para que me forneça os registros, os dados dessa pessoa que utilizou aliás, os dados de quem utilizou aquela conexão no dia tal, no horário tal, na plataforma tal. Entendi. Então, através disso, eu posso sim chegar a alguém de uma forma mais efetiva, né? Porque hoje em dia os provedores de conexão é mais fácil da pessoa pular, porque para você ter serviço de internet, você tem que fornecer dados verdadeiros. Até porque esse provedor não vai conseguir te cobrar de algo se ele não tiver esses dados verdadeiros, se não verificar de quem são esses dados. Então, assim, aí você consegue chegar a uma determinada pessoa. Não especificamente você vai conseguir chegar, como eu falei, é bem analisar se tiver 4 moradores da casa, você não vai saber quem é. Exato, mas você vai saber a fonte, né, de onde surgiu. E aí sim, incluir essa pessoa, né, esse infrator no polo passivo, e aí vai iniciar o processo judicial com alguém específico. Você precisa saber contra quem que você vai entrar. Não é aberto, né? Não é aberto. Contra a internet inteira. Você tem que responsabilizar alguém, né? E aí esse comentário seu me fez surgir uma dúvida. Então, por exemplo, se eu sou uma empresa que libera o Wi-Fi para as pessoas fazerem check-in e utilizar, eu sou corresponsável porque aquela pessoa faz a internet. Porque na verdade, não corresponsável. Você é responsável por fazer o registro de dados dessa pessoa que acessou a sua internet. Isso que lan houses, aeroportos, por exemplo, precisam registrar os dados dessas pessoas que utilizam da sua rede pública. Os provedores de aplicação, que são os sites, né? Como eu falei, os provedores de conteúdo, eles precisam armazenar no prazo de até 6 meses. A lei pede que armazene em até 6 meses. Os provedores de conexão já é o prazo de 1 ano. Entendi. Então, por exemplo, se na minha empresa tiver o roteador que libera para as pessoas fazerem check-in para fazer propaganda do meu negócio, eu tenho que configurar para ela me dar as informações dela para ficar arquivado. Para ficarem arquivados, porque caso surja, né, futuramente alguma questão que você tenha que responder, caso a justiça te intime para responder sobre a determinada questão, você pode apresentar os dados de registro das pessoas que utilizaram a sua internet naquele dia e naquele horário. Entendi. Então, o próprio Marco Civil da Internet, ele já regulamenta essa questão nesse sentido. Os provedores de aplicação pelo prazo de 6 meses, os provedores de conexão pelo prazo de 1 ano. Então, a empresa que quer fazer propaganda no Facebook através do check-in vai ter que se adequar nisso e fazer uma gestão dessas informações. Na verdade, Décio, não que ela tenha que se adequar, é aquela questão. A lei, ela pede que isso seja feito justamente para que se chegue a determinada pessoa mesmo. Em determinadas situações, para que seja vedado o anonimato nesse sentido, entendeu? Porque muitas pessoas ficam atrás do monitor com teclado achando que podem tudo. Eu jogo muito online, então eu vejo as pessoas digitarem coisas que, se fosse frente a frente, eu tenho certeza que elas não falariam. Não falariam, exatamente. Então racismo, preconceito de todas as formas. Então o monitor, entre aspas, a pessoa se sente protegida. Protegida, exatamente. E a gente precisa, então, resguardar para que ela realmente seja culpada por aquele ato. Eu estava comentando de um caso que eu vi de uma decisão de um processo judicial onde uma vereadora teve o seu WhatsApp clonado. E aí, como eu comentei, ela precisou, como é 2018, o Marco Civil da Internet já estava em vigor. E ela precisou de uma decisão judicial para que o WhatsApp fornecesse os dados para que ela pudesse chegar a esse provedor de conexão e pudesse chegar, eventualmente, até esse culpado. Então, a decisão dela de primeira instância foi negada, ela fez um pedido liminar para que o WhatsApp fornecesse. Então, até então, quem estava ali no polo era só o WhatsApp. Até então, ela não sabia quem tinha cometido. Então, para que seja imposto uma responsabilidade, ela precisa chegar ao criminoso. Então, através disso, ela pode utilizar, sim, desses dados dos provedores de aplicação. E ela requereu isso num
processo judicial e em segunda instância, na verdade não em segunda instância, né? Como a decisão liminar foi negada, ela teve que fazer um agravo. Um agravo é um recurso onde, quando a sua liminar ela não é concedida, você faz um recurso que chama agravo, e através desse agravo, um juiz, através de uma decisão monocrática, ele dá o seu parecer a respeito do caso. Então, a favor ou contra? Isso, a favor ou contra. E nessa decisão monocrática, o pedido dela foi aceito, no sentido de que havia sim, até inclusive quando você faz um pedido liminar, você precisa demonstrar que a não concessão daquele pedido pode te gerar um risco, um prejuízo eminente. Então, no caso dela, como eu acabei de falar, os provedores de aplicação, eles só podem registrar até 6 meses. Não que eles só podem, né? Mas assim, a lei, o Marco Civil regulamenta até 6 meses. Caso ele estenda esse armazenamento de dados, há bases legais que são tratadas lá na LGPD. Mas falando desse caso específico. Então, nesse caso, a decisão dela foi no sentido de que havia sim um prejuízo, tendo em vista que o período de armazenamento, nesse caso, diante do Marco Civil, seria de 6 meses, e caso não houvesse essa decisão agora, futuramente ela não poderia ter acesso a esses dados, né? Então, foi concedido para ela e o WhatsApp teve que conceder, teve que fornecer esses dados, essas informações, os registros, para que ela pudesse chegar a um provedor de conexão e, através desse provedor de conexão, chegar aí a uma determinada pessoa. Então, assim, são vários passos. E quem encontra a pessoa? É a Polícia Federal ou é a própria vítima que tem que ir futucando para achar os dados? Por exemplo, o WhatsApp passou o IP, não sei, por exemplo. Como é que segue esse caminho? Não, então, tem essa ferramenta que eu te falei lá no Ruiz, que através do IP você consegue chegar a um provedor de conexão, e nesse caso um advogado pode fazer esse papel, e aí ele apresenta para o juiz, olha, fiz a pesquisa aqui do IP, cheguei, que quem produz provas, na verdade, é a parte, né? Nesse caso aqui, vamos tratar de dano moral, por exemplo. Quem deve produzir as provas é a parte. Então, através desse endereço de IP, o advogado faz essa pesquisa no Ruiz, chegando ali a um provedor de conexão, ele chega para o juiz e fala, olha, tenho aqui, através do endereço de IP, eu cheguei a esse provedor de conexão, quero que você intime esse provedor de conexão agora para que ele me oferte os dados, me ofereça os dados dessa pessoa em específico. Então, assim, não estou falando que são questões, assim, que sempre vai dar certo, porque existem hoje, né, no meio da tecnologia várias ferramentas também para bloquear, né? Por exemplo. Vai botando em vários servidores, vai passando para poder esconder o IP. Isso, o IP, por exemplo, acho que é proxy, né? Proxy, VPN, algumas pessoas utilizam disso para poder burlar, esconder, né? Como você falou, o IP. Então, pode ser que se chegue a determinadas situações como essa, que complica mais ainda o caso, né? Na internet as pessoas, tem uma galerinha muito boa para inventar. E muitos brasileiros, porque o brasileiro é extremamente criativo, então na internet ele cria, mas cria muito. E essa lei, a Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo, tem algumas práticas antigas que começam a mudar. Por exemplo, trabalho na empresa X de venda de loja de roupa. Muito vendedor é demitido, ele acaba pegando todos os dados dos ex-clientes e levando, chegando na empresa nova, olha, eu já tenho uma carteira de clientes e eu vou começar a usar. Isso agora é crime. Basicamente, esses dados passando não poderiam ser passados. Na verdade, assim, a lei geral também, ela fala muito sobre segurança da informação. Então, a empresa, ela precisa guardar esses dados, ou seja, restringir. Não todos os funcionários terão acesso a esses dados. Se tiver, por exemplo, no servidor, né, que hajam ali chaves para que só senhas, para que determinadas pessoas tenham acesso. Então, a empresa é que tem que fazer essas medidas de segurança. Né? Caso contrário, até provar que na verdade não foi a empresa, foi um funcionário que saiu da empresa, pegou esses dados, entendeu? Então, até chegar a essa questão, então assim, eu prefiro pensar mais na questão preventiva, né? Para que a empresa se previna,
para que use aí medidas de segurança dentro do âmbito aí profissional, para que resguarde esses dados, esse banco de dados. Porque hoje em dia a gente sabe que dados, né, é o novo petróleo. Ah, não, vaza o tempo todo. O tempo todo. Todo dia tem um vazamento de dados. Não, dados decidiu a presidência dos Estados Unidos. Sim. Né? Se a gente for olhar o caso da Cambridge Analytica, que tem no Netflix, assistam, que é muito bom. Sim. Você já assistiu também aquele documentário, a Dilema das Redes? Também fala muito como é feita essas coletas e a influência que essas empresas têm sobre a gente. Assim, é algo absurdo. O Google até soltou essa semana que ele vai parar de coletar alguns dados dos usuários para não vender para as empresas mais alguns dados bem específicos, porque hoje ele entrega tudo. Tudo que você faz na internet, tudo que você quer, hoje ele entrega. O Google, você pode até esquecer o que você fez, mas o Google não esquece. Ah, de jeito nenhum, Não esquece. A gente vê muito também hoje aí, tratando sobre essa questão da figura pública, tem pessoas que fazem publicações antigas, muito antigas, de racismo, xenofobia, e de repente aquilo volta para a mídia, por quê? Porque são questões que foram buscadas lá atrás. A pessoa nem sabe mais que escreveu. Exato, e aí mancha toda uma reputação, toda uma imagem. Então a gente tem que saber muito o que faz hoje na internet. Já partindo agora também pela questão da liberdade de expressão, né? Eu vejo muito isso, principalmente influenciadores digitais dessa nova era, por exemplo, que eram menores de idade, achavam que podiam falar tudo, e hoje do nada aparece um tweet que o cara fez há 6, 7, 8 anos atrás, ele tinha 12, 13 anos, exatamente. E hoje ele está lá. Então tem que revisar e deletar. Exatamente. E vai muito aquela questão da imagem, né, da reputação. Às vezes aquilo nesse momento não imputa crime, mas e a sua imagem, a sua reputação, né, perante a sociedade de modo geral. Então eu acho que as pessoas devem pensar muito, como eu falei, é uma linha tênue entre liberdade de expressão e difamação, calúnia. Então pensar muito bem antes de cometer determinados atos na internet. Porque todo mundo acha que tem que dar opinião de tudo. Exato. E tem o que tomar Facebook cuidado. é isso, na verdade. O Facebook se tornou a rede social do textão. Todo mundo quer comentar, quer dar sua opinião sobre determinado ato, e às vezes não sabe que está até cometendo um crime. Sim. Que, por exemplo, é mais fácil ele passar e não curtir do que ele comentar e gerar um problema muito maior. Exatamente. Muito maior para poder se fazer. Porque as pessoas realmente não sabem. Primeiro que o brasileiro, de modo geral, não sabe muito expor a sua opinião. Ele vai muito pro debate, pra briga, e quem gritar mais alto, principalmente no Facebook, quem escrever mais texto, ganha. Ele acha que está ganhando. Então as pessoas precisam entender e saber argumentar e saber também assumir, olha, estou errado. Exatamente. E eu já lidei com vários casos de difamação, principalmente em rede social, Facebook, internet. E como eu comentei, a gente, falando mais para a questão jurídica agora, né, a gente tem a ter que saber também como produzir essas provas, porque se a gente for parar para olhar hoje, print de tela é uma prova unilateral, acaba sendo uma prova contestável. Pode ser montada. Pode ser montada, então você tem que saber como produzir, quais ferramentas você vai utilizar. Uma delas, acredito que a mais simples, é a ata notarial. Quando a pessoa publicou determinada coisa na internet, você vai até um cartório, né, e faz ali, pede ao servidor que faça uma ata notarial, ele vai ver aquela publicação na internet, como ele tem fé pública, ele vai transmitir o que ele está vendo para a ata. Então aquele documento passa a ser um documento incontestável, né? Ele tem fé pública. Eu não sabia. Então, ele fala como se fosse um registro de que aquilo é verdade. De que aquilo é verdade. Mas ele faz essa conferência. Ele não, vai ele até a rede entra, social, checa. Exato. Você indica a URL, o perfil. Beleza, ele faz ali a ata e aí beleza, você tem uma prova concreta sobre aquele evento. Não que o print não seja uma prova, o print é uma prova, só que é uma prova questionável, né? Como você mesmo comentou. Outro advogado, outra parte vai bater, obviamente, é o trabalho dele. Obviamente, então o nosso papel é justamente esse, trazer provas concretas para o processo. E tem ferramentas digitais também, tem ferramentas aí, se não me engano o nome, mas elas fazem leitura de código, tipo hash. Porque cada publicação tem um hash. Então, tem ferramentas que fazem essa leitura, esse registro.
através daquilo você tira um laudo e esse laudo se apresenta para o juiz. Só que tem juiz que hoje não tem esse conhecimento também de tecnologia, de internet. Então, acho que talvez a ata notarial... Ele não tinha, porque agora tá tudo online. Ele teve que se virar ou tá tendo que se virar. Não, sim, não, com certeza. Mas eu digo assim, no meu Mas caso... eu concordo. Por que eu sei dessas ferramentas? Hoje eu faço uma especialização em direito Sim. digital. Então, sei também que existem ferramentas que você consegue ver sites em períodos antigos. Eu uso uma ferramenta para poder entrar no site, digitar ali a data que eu quero pegar ver. o cache dele. Exato, eu consigo ver a primeira página dele ali, tipo, há 5 anos atrás. Então, também é uma prova, né, que são registros que são feitos nessa plataforma, tipo fotos. Do né? momento. Né? Isso. E eu posso utilizar isso também como prova, para comprovar um domínio, uma publicação, enfim. Então, hoje em dia, como eu falei, o direito é uma ciência que modifica de acordo com a mutação da sociedade. E foi assim que surgiu o direito digital. O direito digital é um retrato da evolução da sociedade. É um retrato da evolução da tecnologia. Porque se ele não se adequasse, obviamente seria uma lei inócua. Como aplicar uma lei sobre uma realidade que não existe? Então, foi assim que surgiu o direito digital. Na verdade, ele não é um ramo do direito diferente dos demais. Ele é uma implementação do direito civil, implementação do direito penal, tributário, no âmbito digital. Porque, como eu comentei, a internet se tornou um mundo paralelo, né? Não é terra de ninguém. Não é terra, não, fato. Não é terra de ninguém. Sim, se algumas pessoas cometem algumas coisas na internet, fiquem cientes de que há possibilidade sim de chegar até essas pessoas, há ferramentas bem concretas, objetivas, inclusive as polícias, né, hoje em dia têm utilizado de inteligência artificial para poder... Porque a gente sabe que os nem hackers, crackers, né, quem comete crime na internet é cracker. Os crackers, a gente sabe que eles têm um conhecimento sobre tecnologia, sobre software absurdo. Até melhor de quem está fiscalizando. Exatamente. Então, acho que o grande problema hoje é encontrar pessoas com o mesmo conhecimento para poder atuar do lado de lá, né? Que é o que está sendo feito hoje. Eu vejo muito nos Estados Unidos. Sendo contratado as pessoas que cometem crime para poder fazer fiscalização. Ajudar na investigação. É um negócio de louco, porque... É um criminoso, entre aspas, que vai ter que ajudar para colaborar, até para poder encontrar outros. Exato. É uma forma de fugir da pena, né? Exato. E o mundo da internet eu acho assim também fascinante. Assim, outro dia eu estava lendo de como surgiu o Bitcoin. Eu fiquei assim, fascinada. Eu falei, como assim? Tipo, uma pessoa que até então não sabe se quem é, né, de sobrenome, pseudônimo, né, que na verdade não sabe, Tamagotchi. É um nome Tamagotchi, bem não é assim, difícil. Japonês. Isso. E então ele criou o Bitcoin, até então não tinha valor nenhum, hoje em dia já está aqui, bilhões. É uma moeda digital. Absurda. Então, assim, é surreal. A tecnologia ela avança em âmbitos assim, desproporcionais, sabe? Então, é uma grande também questão para o direito, no sentido de, a gente sabe que é burocrático. Para criar uma lei é burocrático, precisa passar ali por diversas fases. Então, ele precisa acompanhar essa evolução, ele precisa acompanhar essa tecnologia. Só que a tecnologia, ela avança, sim, muito rápido. Então, acho que a grande problemática também hoje é isso, conseguir acompanhar essa evolução desproporcional da tecnologia no âmbito digital. Então, pelo que você está me falando, ou o profissional do direito se transforma digitalmente, ou ele se transforma digitalmente. Ou ele se transforma digitalmente, não tem opção. Eu acredito que assim, os demais ramos não vão deixar de existir, obviamente vão estar sempre aí, mas é como eu falei, a sociedade se modifica. Vai chegar um momento que a gente precisa se adequar, a gente precisa evoluir juntamente com a sociedade. Porque você tem empresas hoje, por exemplo, que não tem sede física, elas são online. As pessoas estão, cada um nas suas casas e tudo. E a lei trabalhista teve que se modificar por isso, porque até a última mudança, 2015, 2016, não se podia muito trabalhar home office, a lei não entendia, aí cada juiz ia julgar. E aí foi trabalhado essa nova lei, porque imagina hoje, no meio da pandemia, se a gente não tivesse mudado aquela lei. Exatamente.
Como é que o pessoal vai trabalhar? A questão do home office é que eu acho que para as empresas é mais difícil fazer esse controle de jornada, né? Como controlar o seu funcionário, como saber se ele está trabalhando ali 8 horas, se está fazendo 1 hora de almoço. Então, para as empresas era mais complicado justamente por isso. Acredito que algumas têm, né? Tem algumas ferramentas que você dá play e pause e tal. Que acaba sendo tipo um cartão de ponto, entre aspas. Então, assim, acho que a maior dificuldade era essa. Justamente fazer esse controle também de produtividade, né, do funcionário. E com a pandemia isso ficou bem evidente de que a gente precisa se adequar, a lei precisa acompanhar a evolução da sociedade. E situações como essa da pandemia vão surgir, infelizmente, eu acredito que vão ter outras. Isso não é a primeira, não vai ser a última, vai ser mais frequente. Exatamente. E hoje, vamos lá, os profissionais que estão entrando no mercado, não só do direito, mas vou falar empreendedores e tudo, eles estão muito perdidos no que fazer disso. Como buscar conhecimento, como correr atrás dessas informações, porque você pode estar cometendo um crime que você nem sabia que ele existia. Na verdade, assim, eu sempre falo, na minha profissão, a faculdade nunca nos ensina a ser empreendedores. Não. A gente aprende a teoria de uma forma até bem, assim... Bem teórica mesmo. Bem teórica mesmo. E quando a gente forma, por exemplo, se você quer montar um escritório, você se tornou um empreendedor, se tornou um empresário. Querendo ou não, um escritório é uma empresa. É uma empresa. E querendo ou não, tem gente que pode até discordar, mas eu acredito que o advogado ele é um vendedor. Sim. Ele é vendedor do serviço dele. Então ele precisa ter é vendedor e executor, né? Porque muitas vezes ele tem que executar. Exatamente. Então a gente tem que aprender empreendedorismo, finanças, hoje inclusive até a questão da imagem, né? Marketing pessoal mesmo. Marketing pessoal. O online também. E a faculdade não ensina a gente a ser empreendedor. Então acho que quem está formando hoje, obviamente, já tem que formar com esse pensamento. Eu vou me associar a um escritório, por exemplo, ou eu vou empreender. Se for empreender, acho que deve sim estudar sobre empreendedorismo, sobre finanças, sobre marketing online, offline e, obviamente, acompanhar a evolução da sociedade como um todo. Porque eu acredito que mesmo que ele não vá atuar no âmbito de direito digital, eu acredito que é uma área do direito que é muito interessante saber, até justamente por conta disso que eu te comentei, que na verdade, a implementação do direito civil, do direito penal no digital. Então, se de repente ele lidar com uma situação de direito civil, por difamação, não difamação, mas tipo dano moral, quiser imputar alguém por uma difamação no âmbito civil, que seria o dano moral. Nesse caso, ele precisa ter conhecimento sobre a prática daquilo na internet, quais os meios que ele vai ter de comprovar que houve realmente aquele crime, né? Aquela ofensa, enfim. Entendi. Vou fazer uma pergunta, que eu até falei antes que eu iria fazer. Vazou um filme ou um nudes de uma pessoa, um filme fazendo sexo, se exibindo o que for. O que fazer? Isso tem sido muito comum hoje, né? Muita gente que manda nudes. E, bom, eu acho assim que... Não questão de... Eu acho, mas normalmente... O que a pessoa deve fazer? Primeiramente, se foi um vazamento provocado por ela, se ela mesma provocou aquele vazamento... Se ela mandou para alguém... Se ela mandou para alguém e sem querer acabou mandando para alguém e sem querer, né... Ou querendo também... Esse nude foi para a internet, por exemplo, se foi para uma rede social, né, para uma página, um provedor de aplicação, é aquilo que eu comentei, ela pode utilizar da justiça para requerer que esse provedor de aplicação faça a remoção daquele determinado conteúdo. E agora, se foi algo que foi um terceiro que utilizou, invadiu, né, o seu computador, invadiu o seu telefone, fez essa publicação e ela tendo ciência de quem foi, ela já pode ingressar com ação contra essa pessoa. Se ela não tiver ciência de quem foi, ela vai utilizar aquele passo a passo que eu comentei. Vai chegar até o provedor de aplicação, pedir os dados, mas isso tudo mediante ação judicial. E lembrando uma coisa,
é necessário também que a vítima abra um boletim de ocorrência, Exato, né? Isso é importantíssimo. Exato. Ia ter que comentar, exatamente, porque gera imputações tanto no âmbito criminal quanto no âmbito civil. Eu falo muito de civil porque eu sou civilista, não atuo na área criminal, então, mas sim, claro, ela deve fazer um boletim de ocorrência, procurar lá uma autoridade policial e relatar o fato, né? E com isso, dependendo do caso, como eu falei, eu não atuo no direito criminal, mas existem casos onde há necessidade de representação da vítima, a vítima que tem que ingressar, e há casos onde a própria autoridade policial ela se movimenta e faz ali a investigação com relação ao caso, né? Então, tem que analisar aí de como se deu essa situação. Então, eu sei que foi criada uma lei Caroline Dickmann também. Carolina Dickmann. A lei Carolina Dickmann foi exatamente isso. Foi um cracker que invadiu, acho que o computador dela, e ele teve ali fotos íntimas e acho que cobrou dela, né, chantageou para não divulgar isso na internet. Acho que ela não pagou e aí ele fez essa divulgação na internet. Então, provavelmente, eles utilizaram desses meios que eu comentei para chegar até esse infrator e foi aí que gerou, porque até então se falava sobre proteção, né, de dados, de informações, mas no âmbito criminal havia imputações, mas não havia uma lei específica que tratava disso, dos crimes cibernéticos em caso de invasão de computadores, de ferramentas. Então, com isso, criou a lei, se eu não me engano, é de 2012. Ela é anterior ao Marco Civil da Internet. É uma lei de 2012, mas é uma lei criminal, ação criminal. Porque esses crimes relacionados, até sites relacionados a sexo, fotos e tudo, são dos mais acessados. Então existe uma demanda, vamos falar, reprimida socialmente, mas que na internet é liberada, das pessoas acessarem. Então essa questão de mandar nudes, de mandar vídeos, de mandar tudo, é uma prática, entre aspas, vamos falar assim, que existe sim. Vamos falar que adolescentes usam, que pessoas mais velhas usam. Então, as pessoas têm que saber os seus direitos para poder fazer algo. Mandei para uma pessoa, essa pessoa não pode compartilhar. Ou pode? Como é que funciona? É aquela questão, né? A partir do momento que eu tenho acesso, talvez, por exemplo, a questão do consentimento. Se eu não consentir que você compartilhasse aquilo, obviamente, se você compartilhou, eu posso sim requerer, representar na justiça contra você, tanto no âmbito criminal quanto no âmbito civil. A questão vem mais sobre o consentimento. Não houve consentimento, então sim, posso responsabilizar essa pessoa por essa publicação aí nas redes. Porque questão de mandar nudes, eu mandei para uma determinada pessoa. Obviamente, eu não queria que você compartilhasse isso. Se essa pessoa faz esse compartilhamento, ela pode sim sofrer imputações, tanto no âmbito criminal quanto no âmbito civil. Entendi. Então, vamos falar assim, essa lei protege, resguarda a vítima justamente para evitar vazamento, compartilhamento. Porque a pessoa vai ser olhada na rua e as pessoas vão olhar e falar: ah, fulana ou fulano, vi sua foto, mandaram seu vídeo. Exato. Então tem essa questão também para ser resguardada. Porque o íntimo da pessoa é dela. Ela faz o que ela quiser. Dela. É aquela questão, né? É um direito fundamental. Tá previsto na Constituição Federal, que é o direito à privacidade, à intimidade. Tem também um direito que não é previsto em lei, mas tem jurisprudências nesse sentido, que é o direito ao esquecimento, que é quando, por exemplo, alguém tem uma publicação sobre ela num jornal, num provedor de aplicação, né, na internet, e ela quer que aquilo seja removido, porque aquilo traz para ela um constrangimento, traz para ela um sentimento de culpa, então ela quer que aquilo seja removido. Há um entendimento jurisprudencial que é o direito ao esquecimento, que é quando a pessoa pede, ela requer o direito de ser deixada em paz. Eu não quero ver aquilo. Por exemplo, a Xuxa, acho que aquele filme que ela fez sobre... Uma criança lá. Sim, ela utilizou desse argumento do direito ao esquecimento. Teve um caso também, foi de, se eu não me engano, acho que uma mulher que era uma prostituta. Aí, na época, ela foi envolvida a um crime, mas aí ela foi
teve todo o devido processo legal, ela respondeu na justiça e ao final foi comprovado que ela não era culpada, ela foi inocentada. Depois de muito tempo, eu acho que passou na internet ou então queriam fazer um filme sobre o caso, sobre a situação que aconteceu devido àquele crime. E ela não queria que aquilo fosse para o filme, porque para ela gerava uma situação de constrangimento, ela queria ser deixada em paz. Acho que depois ela casou, acho que foi até o marido dela que entrou com esse pedido, requereu, ela casou, ela teve filhos, ou seja, ela tinha uma vida totalmente diferente da vida que ela tinha antes. Então, com base ao direito do esquecimento, ela, na verdade, esse caso específico foi que originou o direito ao esquecimento, se eu não me engano. Ela requereu na justiça esse direito de ser deixada em paz. E essa decisão, nesse sentido, gerou esse conceito de direito ao esquecimento, no sentido de todo mundo tem o direito de ser deixado em paz, de ser esquecido, de não relembrar um fato que lhe trouxe dor. E a gente sabe que a internet é algo que, como você comentou, caiu ali na rede, né? Você digita ali, acessa, você consegue pesquisar coisas de muitos anos. Então, aí, nesse caso específico, o direito ao esquecimento trata disso, que esse provedor remova aquele determinado conteúdo e que aquilo não apareça ali nos canais de busca. E você me lembrou um negócio que é bem importante também, de todos fazerem, é buscar aí no Google, que é a plataforma de mais busca que a gente tem, colocar seu nome, colocar seu CPF, porque tem muita publicação referente a você que você nem sabe que existe. Nem sabe que existe. Porque os sites vão pegando informações e vão criando sites com as suas informações, com tudo lá. Exatamente. E aí você pode requerer que tire esses dados. Exatamente. Assim, essa questão de requerer que tire os dados vai ser tratada na LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E, na verdade, o usuário, o titular, né, chamado titular dos dados, ele pode sim requerer, só que se essa empresa, né, se esse provedor, ele tiver uma base legal para poder tratar esses dados, ele não precisa conceder aquele pedido do titular, porque ele precisa daqueles dados para ter, por exemplo, o e-commerce, os e-commerces hoje, eles precisam de alguns dados para emitir nota fiscal. Então, existe uma base legal para o tratamento daqueles dados. Então, não é simplesmente o titular ir lá pedir que remova, que a empresa tem que remover. A lei fala que eu tenho que proteger. Não. A própria lei, ela fala que o consentimento é uma das hipóteses, são uma das bases legais, né? Agora, outras, execução de contrato, por exemplo, uma empresa que tem seu funcionário, ela precisa ali dos dados do funcionário, óbvio. Para poder registrar, poder manter o histórico e tudo. Já é uma questão legal, né? Obrigação legal. Esse funcionário não pode simplesmente requerer que a empresa exclua os dados dele. Ela precisa daquilo porque é uma obrigação legal. Tem que arquivar por anos e anos. Exato. Cada caso, um caso, mas muitos anos. Isso. Agora, quando ultrapassa, por exemplo, precisa haver uma finalidade para tratamento. Quando ultrapassa essa finalidade, aí sim há a questão de, no caso do titular, se ele se sentir lesado, se ele se sentir exposto, ele pode sim impedir a remoção, né? Por exemplo, uma empresa pede ali dados sensíveis de um funcionário. Dados sensíveis é quando trata de opção sexual, vem a questão religiosa, partidária, são política. Coisas que não fazem... Algumas coisas não fazem sentido. Em alguns casos, talvez possam fazer, tendo em vista ali, talvez, como essa empresa se apresenta, né? Digamos assim. Mas em outros casos não faz sentido. Então, por que tratar esses dados? Não há uma finalidade específica para tratamento desses dados. Então, aí, nesses casos específicos, o titular, se ele se sentir exposto, ele pode sim impedir a remoção dos dados. E quando a empresa quiser tratar determinados dados, que ela então peça o consentimento do titular. Quando ultrapassar, obviamente, a finalidade a qual ela deseja. Ela pode pedir consentimento ao titular dos dados. E você, empresa, não pode vender para outros os dados sem autorização, em hipótese nenhuma. Não pode. Não. A questão de vender é
Obviamente, hoje a lei ela fala do controlador e do operador. Por exemplo, às vezes a empresa sim precisa passar esses dados para uma outra empresa, né? Hoje você trata dados, você precisa passar esses dados para um contador, você precisa passar esses dados para, né, qualquer outra empresa a qual faz parte aí do seu negócio. Então, seria o controlador, que é a pessoa que tem o poder de decisão sobre os dados, e tem o operador, que é quem vai tratar esses dados a mando do controlador. Então, há também uma base legal para aquilo. Precisa haver uma base legal. Agora, vender dados, obviamente, nem a lei... Não tem jeito, não né? tem nem como. Então, troca de, vou pegar listas e mandar e-mail para o pessoal. Sem autorização, eu vou estar cometendo um crime. Nesse caso, depende. Lista em que sentido? Tem que haver uma finalidade. Entendi. Mas, por exemplo, São joguei dados... no Google lista de e-mails. Ah, sim, não. Eu tenho que conseguir coletar com a autorização da pessoa. Na verdade, poder assim, fazer. se os dados já são públicos, por exemplo, eu como titular, eu deixei o meu e-mail exposto na minha rede social. Então, se você tem acesso a esse dado, ele já está público. Eu deixei esse dado público. Eu não preciso te dar consentimento para você pegar o meu e-mail e me enviar um e-mail. Eu deixei esse e-mail público. Da mesma forma o telefone. Da mesma forma o telefone, né? Por exemplo, a gente eu como advogada, eu tenho uma rede social, eu coloco meu telefone, eu coloco meu WhatsApp. Eu não posso querer responsabilizar alguém por ter pego meu WhatsApp se eu deixei ele público. Ou seja, eu queria que alguém realmente tivesse acesso. Agora, quando alguém utiliza de alguns dados de forma ilegal, né, como eu comentei, de CPF. Sim, e no intuito econômico também, né, no sentido econômico, aí sim. Clonagem de cartão e todas as outras variáveis possíveis. Exatamente. Então essa lei realmente ela vem para isso. Tem um prazo já definido da adequação das empresas? Como é que está isso aí? Bom, na verdade, assim, não prazo para adequação, tem um prazo para a imputação das leis. Para a multa entrar. Isso, se não me engano, agora em 2022. Não lembro meses especificamente, mas para 2022. Seria esse prazo aí de um ano, né? Das empresas se adequarem. Se eu não me engano, acho que é 2022. Mas a gente não sabe, né? Até lá pode ser que mude. Uhum. E a empresa ela precisa se adequar tanto no âmbito digital dela quanto também no físico, né? Sim, porque como eu comentei, a lei ela fala tratamento de dados pessoais, inclusive digitais. Ou seja, tanto no âmbito físico quanto digital. É como eu comentei, às vezes é um pequeno empreendedor que tem ali uma merceariazinha. Ele acha que a lei não atinge. Mas aí às vezes ele faz ali crediário para alguns clientes, aí anota, pega telefone, pega endereço, pega e-mail. Então, assim, ele trata dados também, entende? Então, ele precisa entender como que ele está compreendido ali na lei. Como eu falei, existem bases legais para tratamento. Então, é preciso fazer esse mapeamento de dados, ou seja, só utilizar aqueles que são realmente necessários. Aquilo que fugir, né, da necessidade são dados que devem ser removidos. Obviamente, eu não vou tratar dados ao qual eu não preciso, né? Então, é basicamente isso. A lei, ela tá aí para todos, tanto no âmbito físico quanto no âmbito digital. Igual eu comentei, é claro que a gente sabe que no âmbito digital, o compartilhamento de dados é algo exacerbado. É muito maior, o volume de dados é muito maior. Mas não significa que seria somente para o âmbito digital. A própria lei fala que é inclusive no âmbito digital. Aqui na Alma a gente tem alguns dados que são sigilosos, que são privados, entre aspas, que a gente tinha muito problema. Por exemplo, é comum as pessoas colocarem todas as informações possíveis e impossíveis no currículo. CPF, nome de mãe, nome de pai, todos os documentos possíveis. E quando eu tomei conhecimento, ciência da lei, o que nós fizemos? Nós cortamos, a gente não recebe mais físico o currículo e a gente só recebe através da plataforma. Porque lá eu determino o que eu quero e dados que para mim, analisar um currículo, CPF e tudo, eu nem busco tanto saber. Lógico que eu tenho dados que é para controlar acesso à plataforma, ok. Mas dados assim, que não fazem necessidade, eu nem coleto. Então eu consegui padronizar os currículos e também eliminar algumas coisas que não são necessárias, que as pessoas acabam colocando isso nos currículos.
as próprias pessoas não se protegem. É. Isso acontece muito. Nós não nos protegemos. Igual essa questão de senha. Às vezes a gente utiliza senhas nas nossas máquinas, assim, 1, 2, 3, sabe? E não, a gente deve proteger os nossos dados, a gente deve proteger as informações que nos identificam, porque diz muito sobre a gente. Às vezes as pessoas não têm noção. O que eu publico na internet, o que eu falo no meu Facebook, curtidas que eu faço, dizem muito sobre quem eu sou. Inclusive, foi isso que determinou, como eu comentei o caso da Cambridge Analytica, eles fizeram através de um aplicativo, se eu não me engano, que fazia... esses aplicativos que fazem identificação de personalidade. Não, e até comparação. Você parece com qual artista? Isso. Nesse caso deles, eu acho que foi um aplicativo sobre qual é a sua personalidade. Identifique a sua personalidade. Então, mas eles são todos... É tudo a mesma coisa. Você libera o acesso ao Facebook. Isso. Aí, através desse aplicativo, essa empresa teve acesso a vários dados dessa pessoa que utilizou e dos amigos dessas pessoas. Então, eles começaram a observar o que essas pessoas publicavam, o que essas pessoas curtiam, quais as páginas que elas seguiam. E a gente não sabe, mas isso diz muito sobre a gente. A gente consegue mapear a pessoa através disso. Exato. E aí é que vem as propagandas direcionadas, né? Eles mapeiam o meu perfil e me enviam uma propaganda que é específica para mim. Então, foi o que aconteceu lá nesse caso da Cambridge. Eles enviavam publicações específicas para aquele perfil, e se eu não me engano essa empresa tinha psicólogos, pessoas altamente capacitadas para fazer também essa identificação do perfil, e com isso enviavam essas publicações, inclusive até numa recorrência maior, tipo assim, eles sabiam até a recorrência dessas publicações. Para determinada pessoa, envio 2, para determinada pessoa 3 vezes. Então, com isso, eles conseguiram influenciar. Então, acho que isso é algo, assim, muito... Eu acho muito grave, sabe? E eu tenho muito medo também hoje das fake news na internet. Nossa. Porque, através delas, as fake news, na verdade, são interesses, são intenções de um determinado grupo com o objetivo de, né, jogar na rede ali uma fake news e atingir determinada pessoa e, com isso, mudar o pensamento dessa pessoa, a forma como ela vai agir. Então, acho que isso, para mim, é muito grave, sabe? É algo, assim, que a gente deve sempre se atentar, porque a gente tem acesso a informação. Eu não acredito que a gente tenha acesso a conhecimento. Informação nós temos. Agora, conhecimento acho que é informação aplicada. Exato. Então, o fato de seguir Facebook não significa que eu sou uma pessoa com muito conhecimento. Eu posso ser uma pessoa informada, mas se essa informação é verdadeira ou não, né, é bem relativo. Então, acho que é isso. As pessoas utilizando a internet devem também ter esse pensamento de que nem tudo que está ali pode ser algo confiável, algo que eu devo... E isso é tão forte que antes da internet se já tinha os influenciadores. Mas agora a vertente do influenciador digital está tão forte que as empresas utilizam os influenciadores para fazer vendas de produtos. Porque sabe que se eu mandar um óculos para tal influenciadora, eu vou receber um monte de pedido e vou acabar com o meu estoque porque ela vai fazer as pessoas comprarem. Exato. E a mesma coisa na área da política, na área da saúde, em todas as áreas. Exatamente. E teoricamente eu confio na pessoa que postou, então eu acredito que está certo, mesmo a informação sendo falsa. Porque eu não vou nem dar uma bugada lá para poder conferir se está certo ou errado. É daí onde vem a questão da reputação também, né? A pessoa construiu uma reputação ali e o que ela fala se torna verdade. Então aí os outros vão lá e os influenciados vão lá e seguem aquele determinado comportamento e tá tudo certo. E funciona da mesma forma. Funciona da mesma forma. Eu costumo brincar que a internet, a sociedade, é muito figura do que a gente vê no Big Brother. Porque aquilo está com câmera 24 horas, é focado naquilo. As pessoas fazem aquilo tudo nas suas casas, nas suas vidas, só que não é gravado. Ela não está percebendo aquilo. Aquilo é a mesma coisa. Exato. Aquilo é realidade. Exato. E talvez a internet encoraje essas pessoas a cometerem outros atos que elas acham que não estão sendo vigiadas, né?
Então é realmente bem... Tô sozinho na minha casa, no meu celular, vou postar. Vou postar, exato. E essa questão, como eu comentei, às vezes a gente tem que tomar muito cuidado também, porque eu acredito que essas propagandas direcionadas têm... Obviamente, são propagandas direcionadas que tiveram acesso a dados que você disponibilizou, né, ali na internet. Às vezes, uma página que você clica, um cadastro que você faz. Uma curtida, isso não, diz e muito é tão forte, por exemplo, comentar sobre o YouTube, que você acaba pesquisando no Google, no YouTube, algumas coisas, e ele começa a te sugerir vídeos daquilo. Por exemplo, no dia que a Jéssica, minha esposa, me marcou no Facebook falando que ela estava grávida, cara, no outro dia, já tinha tudo propaganda de bebê. Já estava lá para mim. Porque eles não iam perder a oportunidade de vender produtos. Exatamente. Tem um caso também que, acho que foi de um pai, que a filha começou a receber várias propagandas de produto para bebê. Acho que foi uma empresa e mandou várias propagandas de produtos para bebê, e ele sentiu aquilo, a filha, acho que era menor de idade, se eu não me engano, na época, e ele foi lá, foi questionar a empresa, depois ele descobriu que realmente a filha estava grávida. Então, provavelmente, isso gerou devido às buscas que ela fez na internet, que ficaram ali armazenadas, e automaticamente gerou um perfil para ela, que para as empresas, né, um prato cheio para fazer essa propaganda direcionada. Vou vender. E aí você começa. Talvez o pai nem sabia que a menina estava grávida. Ficou sabendo depois, né? Tipo assim, o doutor Google muitas vezes sabe a doença antes da gente, porque a gente vai pesquisando os sintomas, ele já sabe o que você já tem. Exatamente. Então a gente precisa tomar cuidado com o que a gente pesquisa, com o que a gente posta, porque tudo isso vai ser usado contra você, ou para venda ou para qualquer outra coisa. E tudo depende também da interpretação que a gente tem, né, sobre determinada pesquisa. Porque, como eu falei, você tem acesso à informação. Conhecimento é outra coisa, é a informação aplicada. Então, dependendo do site que você tenta buscar algo, talvez aquele site está te passando uma informação errada. Mas... talvez é o objetivo do site. Sim, né? Através daquilo você acaba ficando uma pessoa alienada. Tipo, viver um mundo ao qual você não conhece, uma realidade ao qual você não conhece, tendo em vista que você tem absorvido informações não verídicas. E para a gente finalizar, uma pergunta que eu fiquei curioso. Quando as pessoas te procuram para pesquisar, quais que são os crimes, entre aspas, mais comuns que hoje acontecem que elas são vítimas? O mais comum é difamação, né, gente, na internet. Porque, como eu falei, a rede social virou, assim, a lei da... Eles acham que a liberdade de expressão concreta é o Facebook, é a rede social. Então, acontece muito difamação, publicação de fotos na internet. Muitas pessoas me procuram também para falar isso, que o WhatsApp foi clonado, que teve nudes gerados aí na rede. Então, o que eu comento é justamente isso. Quando a pessoa é vítima, você primeiro tem que analisar caso a caso. Quando alguém é vítima de uma difamação, primeiramente, observar, né, se houve realmente uma imputação ali, se é uma liberdade de expressão, de pensamento, manifestação de pensamento, ou se realmente foi um crime. Então, nesses casos de difamação, há como responsabilizar a pessoa, o usuário, né, da rede, assim como também há como produzir meios de prova para poder chegar a um usuário não identificado até então. Quero te agradecer demais por esse bate-papo. Eu que agradeço. Eu aprendi muita coisa, eu achava algumas outras coisas sobre algumas leis e que você mudou. E nós estamos à disposição para você. Pode deixar seus contatos, o pessoal te seguir, para conhecer mais, para poder te perguntar mesmo, porque dúvidas sobre isso todo dia a gente tem um monte. Eu que agradeço, tanto a você como todo mundo que está aqui. Gente, tem muita gente aqui. Tem muita gente aqui. Passaram até na frente da câmera, que depois eu vou conversar com a Jéssica. Eu vi. E eu agradeço vocês pela hospitalidade. Precisando, estamos aí.
Pessoal que está no online, pessoal que está no gravado, no Spotify, muito obrigado a todos e até sexta que vem.